Olá pessoal, vocês sabiam que vocês são capazes de criar o seu próprio universo? Sabia que você é capaz de imaginar o seu próprio futuro e tornar ele realidade? Pois é, todos nós, sem exceção, recebemos essa faculdade de Deus. Não tem aquela frase, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Pois é, ela é a pura verdade. Nós não podemos criar um universo com planetas, galáxias, sistemas solares ou com leis imutáveis, mas nós podemos e criamos diariamente o nosso próprio universo, a nossa vida, a vida que a gente percebe, o universo que a gente percebe através dos nossos sentidos. Somos nós que criamos, cada dia, passo a passo, com pensamento, principalmente com o nosso sentimento. Nós estamos criando nosso destino. Quem aqui já não ouviu falarem, ou leu, na Bíblia, por exemplo, que Deus está em todo lugar, a todo momento? É uma característica de Deus, onipresente. Mas a gente tende a olhar isso, essa frase, e interpretar como se Deus estivesse em todos os lugares, mas fora da gente. Não é verdade. Deus está em todos os lugares, inclusive dentro de nós. Não tem um universo fora da gente e dentro da gente. Se Deus está em todos os lugares a todo momento, Ele também está dentro de nós. E é isso que nos dá essa faculdade divina de criar nosso destino. Vocês também já devem ter lido, na Gênesis, na Bíblia, que diz que no começo tudo era a escuridão e que Deus disse: haja luz, e houve a luz. Percebe aí um pequeno detalhe? Lá não está escrito que havia escuridão e Deus fez a luz. Ele é Deus. Ele poderia ter feito a luz, mas não é assim que está escrito. Está escrito que Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus deu um comando para que a luz fosse criada. Isso mostra que todos nós, sendo parte de Deus, temos a capacidade também de dar um comando, não com a voz, mas com um comando mental dentro de nós, com uma fé inabalável, dar esse comando e criar o que a gente quiser para a nossa vida. Mas para isso é preciso que a gente tenha uma fé realmente inabalável. Porque a gente acha que eu vou imaginar, eu vou sentir, eu vou criar, eu quero isso, eu quero criar um futuro para mim, um emprego, eu quero criar essa casa, esse carro, essas viagens. Mas a gente fala isso, lá no fundo a gente não acredita que isso é possível. A gente fala para os outros mais do que para a gente mesmo, pensa, faz a visualização, escreve no papel, faz um vision board, mas no fundo, a gente não está acreditando que isso é possível. E quando existe essa dúvida, que é normal, mas quando existe essa dúvida, a gente não consegue utilizar o poder de criação que a gente tem de criar nosso futuro. Porque para criar tem que ser um comando com fé, com verdade, com sentimento, crendo do fundo da nossa alma que aquilo que a gente está falando, que a gente quer, que a gente está criando, que aquilo é possível e que nós vamos conquistar. O universo, como a gente conhece, a percepção do universo que nós temos, ela chega para a gente através dos nossos sentidos, dos 5. A gente enxerga o mundo, a gente ouve o mundo, a gente encosta no mundo, E esses sentimentos, essas sensações, elas entram no nosso cérebro e o cérebro transforma essas sensações em uma imagem. E essa imagem que nós temos do que a gente recebe através dos sentidos é o que vai dar forma ao universo que nós conhecemos. E essa forma que a gente tem do universo que a gente conhece, se unindo ao nosso paradigma,
a nossa maneira de reagir a essa visão, a essas situações que a gente enxerga através dos nossos sentidos e sente através dos nossos sentidos, é só aí que nós vamos reagir ao mundo. Então a gente reage ao mundo, nossa percepção do universo, ela é única. A percepção que eu tenho do universo é só minha, é a sua percepção. E é por isso que é assim que se explica o fato de duas pessoas que são criadas na mesma situação, que vivem no mesmo local, que vivem a mesma situação do mundo, econômica, social, e elas duas reagem ao universo delas de forma totalmente diferente. Uma é otimista, uma consegue prosperar na crise, a outra desiste, a outra se entrega, vai viver a vida conformada com a situação que ela está, com o universo que ela está percebendo para ela mesma. E ela acha que isso é para todo mundo. O problema é que a gente acha que o universo que a gente enxerga, nossa percepção do universo, ela é a mesma para todo mundo. E ela não é, ela é só nossa. E se esse universo é formado na nossa mente, a gente pode modificar essa visão dentro da nossa mente, modificando a maneira que a gente reage a tudo que a gente recebe do universo no dia a dia. Você sabia que você consegue, se você entrar em um estado de meditação profunda, você consegue, em pensamento, criar uma vida inteira para você? Você consegue se imaginar no trabalho que você deseja, você consegue sentir a emoção de estar naquele trabalho, de ter conseguido aquele trabalho, você consegue imaginar comprando a casa dos seus sonhos e entrando na casa dos seus sonhos, você consegue sentir o cheiro, imaginar, você consegue ver seu quarto, a sala, você consegue imaginar você comprando o carro dos seus sonhos, entrando no carro dos seus sonhos e dirigindo esse carro dos seus sonhos para a sua casa, você consegue imaginar casando com a pessoa dos seus sonhos, tendo filhos, você consegue imaginar você fazendo viagens com a sua família, isso tudo num estado de meditação profunda. E esse seu pensamento, essa sua criação mental que você está tendo ali naquele momento de meditação, que é uma vida inteira, ela na realidade aqui no mundo verdadeiro, no momento que você está fazendo, dura alguns minutos. Você consegue em alguns minutos em meditação você consegue viver uma vida de anos na sua imaginação. Isso prova que você pode, dessa mesma maneira, criar a vida que você quer ter para você. Se você consegue criar isso tudo, se você consegue imaginar isso tudo, se você consegue sentir isso tudo, é porque é possível. Você consegue imaginar porque é possível. Se não fosse possível, você não imaginaria. Então, no momento que você imagina isso, que você cria isso para você, traz isso para agora. Traz isso para quando você está acordado, diariamente. Acredita que aquela vida que você criou em meditação é verdade. Você vai conseguir, com a força que você tem, com essa capacidade divina que nós temos de criar o universo, você vai conseguir criar isso na sua vida. Acredita, é normal. Do mesmo modo que você pode criar isso na sua vida, você pode criar, se você está passando por uma dificuldade, por exemplo, uma dificuldade financeira, uma dificuldade no seu casamento, uma dificuldade no seu trabalho, não importa. Está passando por um momento difícil, você não consegue sair dele. Está difícil. Para, medita e pensa, qual seria a saída que eu acho que seria melhor agora? O que eu gostaria que acontecesse para que isso tudo passasse? Eu passasse por isso, passasse bem e continuasse minha vida. Pensa, você vai receber essa resposta na hora. Não, eu queria fazer isso. Então você vai criar esse caminho na sua cabeça. O tempo todo você vai criar, você vai meditar, dizer para você que isso é o correto, que isso já está acontecendo, que já aconteceu. E é assim que você vai passar por esse problema. E você vai perceber que esse caminho, que a sua vida vai exatamente trilhar o caminho que você está na sua mente criando a saída para o seu problema. Vai acontecer exatamente como você criou, porque você está utilizando esse poder da criação que todos nós possuímos. Tem um médico francês, o nome dele é Antoine Jourdan, não sei.
ele conta que ele estava sonhando, e no sonho dele ele estava na Revolução Francesa, lutando, e no sonho ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado, e a morte dele seria na guilhotina. E no sonho ele é levado para a guilhotina, é posto na guilhotina, e no momento exato que a guilhotina cai, que ia cortar o pescoço dele, ele acorda com a madeira da cama dele caindo no pescoço dele. E o que ele explicou disso? O cérebro dele, nosso cérebro, é capaz de criar toda uma história em uma fração de segundo para responder a um acontecimento verdadeiro do momento. Então, no momento que a madeira bateu no pescoço dele, nesse instante, o cérebro dele criou toda essa história da Revolução Francesa, da prisão, do julgamento, da condenação e da guilhotina, para justificar a dor que ele sentiu da madeira no pescoço dele e aquele susto que ele tomou no momento. É um sonho, mas isso mostra a capacidade que o nosso cérebro tem de criar uma verdade. Quando a gente sonha, aquilo é uma verdade, a gente vive aquilo como se fosse verdade. Só que é um sonho dormindo. Só que você pode sonhar acordado e criar a mesma coisa, criar a situação. Você vai sentir a dor, você não vai criar uma dor, você vai criar um sentimento bom, você vai criar uma coisa maravilhosa. Então você vai ser capaz de criar os momentos exatos da sua vida no futuro, e você vai ser capaz de sentir esses momentos. Você é capaz até de chorar de emoção com o que você vai criar. E é esse o poder que vai permitir que as imagens na sua cabeça se transformem em realidade no mundo material. Tem uma experiência, é um psicólogo da equipe olímpica americana de atletismo. Eu acho que foi na Olimpíada de 96, aqui em Atlanta, se não estiver enganado. Mas ele conta que eles pegaram os atletas olímpicos e ligaram eles todos em máquinas, cheios de eletrodos no corpo inteiro. E eles foram orientados a correr a prova deles de olhos fechados, sentados na cadeira. Então eles meditavam, acalmavam e eles faziam toda a prova, desde que chegavam no estádio de competição, na pista, até o momento que eles iam ouvir o tiro de largada, cada passo da prova, cada momento até a linha de chegada. E aí, os pesquisadores foram ver depois, foram ler os testes nas máquinas e eles perceberam que todos os músculos dos atletas, eles se moviam na mesma intensidade, no mesmo momento em que eles estavam correndo a prova de verdade. Então isso prova que para o cérebro não tem diferença. O cérebro não queria saber se ele estava correndo a prova na pista ou na mente. O cérebro reagia da mesma forma. Isso prova que para o cérebro não importa se você está vivendo uma situação no mundo material, mundo físico ou na sua mente. Ele vai reagir da mesma forma. E ele vai te dar o caminho, a saída da mesma forma. Uma outra coisa que é muito importante que a gente tenha dentro da gente é a maneira como a gente se enxerga. É a maneira que a gente mesmo fala conosco em momentos que a gente erra, em situações de dificuldade. Quem aqui, quando comete um erro, não fala: nossa, como eu sou burro, nossa, que imbecil, como eu posso fazer isso? Isso é uma das piores coisas que a gente pode fazer com a gente. Quando a gente fala isso, mais do que falar, a gente sente. E mais do que sentir, a gente acredita realmente no que a gente está falando. Mesmo que depois você fale: ah, não é bem assim, mas naquele momento, aquele comando que você deu na hora ali, é o que você sente. E você vai criar mais daquilo. Nossa vida, vamos pensar assim, é como se fosse um GPS. Você está dirigindo um caminho que você não conhece, por exemplo. Ou mesmo que conheça, um caminho que você não conhece. Você bota o seu GPS, ele vai te dar a rota, o tempo para chegar, e ele vai te guiando. Você está dirigindo, vamos supor que você perdeu uma saída. O GPS não vai chegar para você e falar: nossa, você foi burro,
Você perdeu a saída. Você não está enxergando não, você está pensando em que da vida? É lá atrás, e agora? O que você vai fazer? Assim não dá. O GPS não faz isso. O que ele faz? Ele fala recalculando. E ele vai fazer o quê? Vai procurar a melhor rota novamente. Vai procurar o melhor caminho, o mais rápido, para que você chegue ao destino final. É assim que a gente tem que ser na vida. Errou? Cometeu um erro? Beleza. Por que eu cometi esse erro? Ah tá, aprendi. Não fazer o erro novamente. E agora como que eu continuo e chego onde eu quero? Recalcular a rota. O que eu tenho que fazer agora, já que eu errei, para continuar meu caminho e chegar onde eu quero? Pensa, raciocina, encontra e recalcula a sua rota. Vai em frente. Sem se xingar, sem reclamar, sem ficar pensando no passado. Já passou, já errei. Não tem mais o que fazer. Pensa para frente. Pensa no destino, pensa no objetivo, pensa no seu sonho. O que eu posso fazer agora para que eu consiga chegar no meu caminho, no meu destino? Talvez aquele erro te impediu de cometer um erro muito maior no futuro, que ia te fazer muito mal. E esse erro pequeno agora, ele te fez corrigir um defeito, um erro que você agora tomou outro caminho que te impediu de ir para aquele caminho. Talvez a saída errada que você pegou te impediu de lá na frente sofrer um acidente grave. Então a gente não deve nunca reclamar das coisas que acontecem na nossa vida. Tudo tem motivo. A gente deve sim aprender com o erro, entender por que errou, por que aquilo aconteceu e pensar na melhor maneira de seguir em frente e seguir. Acreditar que seguindo em frente você vai chegar no final. Você não sabe, você não crê que o GPS vai te levar até o final, mesmo depois que você tem errado o caminho? Você acredita, você simplesmente acredita. Vou seguir o GPS, eu errei, vou seguir o GPS, vou chegar lá, ele vai me levar no final. É exatamente isso. Acredita que você vai chegar no final. Aprende com os erros e segue em frente. Então, pessoal, a mensagem que eu queria deixar hoje nesse vídeo é que você precisa acreditar em você, que você é capaz, que você tem condições de vencer, que você tem condições de criar seu destino, que você tem condições de viver o seu sonho, que você é capaz de qualquer coisa que você queira para a sua vida. Não deixa a sua situação atual impor limites aos seus sonhos. Não deixa as dificuldades de hoje, ou a pessoa que você é, os defeitos que você conhece de você mesmo, atrapalharem o seu caminho. Não deixa isso. Você pode muito mais. Você pode ser, fazer e ter o que você quiser na sua vida. Basta você acreditar. Acredita. Corre atrás. Se dedica todos os dias da sua vida. Nunca duvida de você, porque a dúvida, ela te atrasa, ela te atrapalha, ela te paralisa. Não duvida, não ouve o que falam para você, não ouve quando falarem para você, não vai por aí não, vai por aqui. Isso aí não ouve. Você é capaz de criar o que você quiser. Acredita nisso, tem fé nisso. Acredita que você é capaz, porque você é. Eu acredito em você. Agora é questão de você acreditar também. Nunca desista. Obrigado a todos vocês, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.